Fala, meus ninjas, beleza? Cara, vamos lá. Como que a gente vai passar em concurso público estudando somente 3 minutos por dia? É claro que isso aqui não é verdade, mas o que acontece? Como em outros vídeos eu já fiz para vocês, quando a gente vai fazer concurso, vamos imaginar que a gente faça concurso da área policial PRF. São 120 questões e você vai ter uma média de 4 horas a 4 horas e meia para fazer todo o concurso. Então eu dividiria 3 horas somente para responder as questões, 1 hora para fazer a sua redação e meia hora para você fazer o seu gabarito ou qualquer outra coisa que aconteça de emergência. Sabendo disso, você tem no máximo ali um tempo de 3 minutos para responder cada questão. Se você não consegue alcançar esse tempo de 3 minutos, infelizmente você não está não está um concorrente à altura dos seus colegas ali que também estão estudando para o mesmo concurso. Beleza? Então, como que a gente faria para a gente conseguir aprender a estudar por questões? Lembrando que o estudo por questões é o estudo reverso, é um estudo que ativa, é um estudo que realmente vai fazer você gravar, filtrar e deixar o conteúdo na sua mente. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai pegar essa questão aqui de português, consultor legislativo do Senado, e aí aqui fala, né? Na periodização da proposta do autor, a primeira frase de legislação desportiva brasileira corresponde em quase toda a sua extensão. A era vega, bababá, beleza. O que que você vai fazer? Como eu falei em outros vídeos, se você não sabe, você não precisa ficar aqui chutando. A gente não está aqui para chutar, e muito menos no seu concurso. A gente está aqui para aprender. E como que a gente aprende? Técnica QPAV. Questão, professor, aluno. Questão, professor, aluno. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui a opção correta, a gente vai ver a opção do professor. Cara, essa foi uma das primeiras questões que não tem a opção do professor. Porém, quando não tiver a questão do professor, a gente consegue usar a inteligência artificial. Se você não sabe como usar a inteligência artificial para passar em concurso público, assista o meu segundo vídeo que eu postei no canal, que lá eu vou falar exatamente, te dar o passo a passo, ou clique no link na descrição, que eu tenho um curso bem barato aí, mais barato que uma pizza, para ensinar para vocês como estudar com inteligência artificial. Beleza, não tem comentário do professor, mas a gente tem comentário de aluno. Então a gente vem para cá e aqui geralmente eles deixam alguns macetes, alguns resumos para a gente, beleza? O estudo da legislação desportiva permite dividir o conjunto de normas constitucionais, legais, bababá, babá, babá. Beleza. O que você vai fazer? Você vai ler e você depois vai responder várias e várias questões do mesmo tópico, que é o quê? História do deporto no Brasil. Então, quando você lê a questão, lê o comentário do professor e lê o comentário do aluno, automaticamente, se você ver 100 questões desse assunto, você vai conseguir responder as 100 questões. Pode ser que você erre as primeiras 50 e comece a acertar as próximas 50 ali. Fechou? Beleza? A gente vai passar aqui. Pronto. E aí, a gente começa. Agora é engraçado que eu escolhi um outro caderno e veio para cá, mas enfim. E essas aulas aqui, nenhuma tem comentário do professor. Interessante. E só tem 5 questões? Não é possível. Vamos fazer um caderno novo aqui pra gente. Vamos lá. Beleza. Vou criar aqui um novo caderno. É bom que você já aprende a usar o TEC. O TEC é a plataforma do concurseiro de elite. Beleza? Se você não usa o TEC, você está deixando ali de aprender com eficiência. Vamos botar aqui português. Hum, Peraí. Filtrar aqui o português.
língua portuguesa, todo o conteúdo. Bom, deu mais de 20 mil questões, acredito que, olha, até que ele deixou criar aqui os cadernos. Não, não vai deixar. Geralmente ele não deixa. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai filtrar pela banca. Se você já tiver uma banca que sempre tem o seu concurso, é só você escolher ela e começar a fazer as suas questões ali. Se você não tiver com o edital aberto ainda, não tem noção do que pede, então você começa a estudar todas as bancas. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Questões. Beleza. Língua portuguesa, ortografia, casos gerais, emprego das letras. Beleza. O que que geralmente eu faço? Quando você não entende nada do assunto, simplesmente o seu você pode pegar o seu assunto e ir lá no chat GPT e você vai entender um pouco mais sobre como é que a banca pede e pedir para ele te dar um resumo sobre o teu tópico, sobre o teu conteúdo que tu está estudando. Aprender o conceito, você consegue aprender qualquer coisa. Por quê? Porque no conceito das coisas nada muda. Maçã é maçã, banana é banana, português é português, ortografia é ortografia. Independente da banca, você vai aprender. Agora, o que eu queria falar com vocês aqui, ó? No terceiro parágrafo, claro, você não precisa ler tudo isso daqui. É nisso daqui que a banca te quebra, beleza? Então vamos aprender. No terceiro parágrafo, a expressão dia a dia poderia ser grafada como dia a dia, sem prejuízo da correção do texto, pois as duas formas são admitidas pela ortografia oficial em vigor. E aí, dia a dia ou dia a dia? Vamos lá, vamos marcar aqui errado e a gente vai ver aqui o que o professor está falando. E aí a gente vai ler. A palavra locução indica uma estrutura com duas ou mais palavras que pode ser adjetiva, aí ele dá alguns exemplos. Beleza, o que você vai fazer? Você vai ler e vai tentar depois explicar para você mesmo. Então você lê, vê o que você entendeu, fecha teus olhos, começa a explicar, começa a tentar lembrar o que é a explicação do professor e começa a falar. Beleza, feito isso, você vai vir aqui para os alunos e geralmente aqui ou tem um mapa mental, ou tem alguma frase grifada, mas tem alguma coisa que vai fazer você guardar esse conteúdo na sua mente. A forma certa de se escrever é dia a dia, sem hífen. Por exemplo, a lista, bababá, babá, babá. Então aqui ele vai te dar o conceito. Quando você aprende o conceito, nunca mais você vai errar nenhuma questão desse tipo aqui. Por quê? Porque você já aprendeu o conceito. Olha só, palavras repetidas com elementos de ligação não se unem com hífen. Face a face, porta a porta, dia a dia. Cara, quando você guarda esses macetes aqui, ó, palavras repetidas com elementos de ligação não se usa hífen. Nunca mais, quando aparecer na banca, você vai errar uma questão dessa. Por quê? Porque você está aprendendo. Não precisou de videoaula, não precisou de PDF, não precisou fazer resumo, nada. Você só está fazendo um estudo ativo, fazendo a tua mente entender como é que funcionam as questões. Então você vai ler a explicação do professor, vai ler a explicação dos alunos e vai tentar explicar para você mesmo, vai tentar dar uma aula. O que significa o tópico que eu acabei de responder? Como que se caracteriza o conceito do tópico que eu acabei de estudar? Então, quando você faz isso, depois, se você tiver muita dificuldade, é só fazer um caderno exatamente de conteúdos disso e não passar de 3 minutos. Por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, ele dá uma média. Geralmente, a média do tempo das pessoas que são aqui mais de 29 mil pessoas que já responderam, tem uma média de 1 minuto e meio para responder essas questões, essa questão aqui no caso, e eu respondi ela em 1 minuto e 1. Então, quando você está nessa média de pelo menos 3 minutos, você está competitivo. Claro, né? 3 minutos é o tempo máximo. Você tem que tentar responder ali as questões no tempo mínimo e quanto menos tempo você gastar, lembra, o TEC é apenas uma versão da tua prova do dia do teu concurso. Se você demora muito aqui, você vai demorar na sua prova. Se você não consegue responder aqui, você não vai conseguir responder no dia da prova.
se você tem 80% de acerto aqui, você vai ter 80% no dia da tua prova. Beleza? Então, esse daqui é o estudo ativo. Se você quiser aprender muito mais, como passar em concurso público estudando por questões, como usar inteligência artificial estudando por questões, clica no link na descrição, no primeiro comentário. Tamo junto, ninjas, e até mais. Até o próximo vídeo.